Sob a ótica do consumo, o PIB será a soma de... Primeiro item, consumo das famílias. Sim, é uma das parcelas do PIB. 2, investimentos. Sim, também é uma das parcelas do PIB, né, dessa soma. Gastos governamentais, também sim, é outra parcela dessa soma. E o item 4, exportações deduzidas as importações. Então, também outra parcela dessa soma. Então, a resposta correta é que todas as alternativas, a letra A, né, são verdadeiras, ou seja, essa questão está falando exatamente sobre a fórmula de cálculo do PIB, segundo a visão dos gastos, né? É soma dos gastos das famílias, investimentos das empresas, gasto do governo e exportação menos importação. Memorize isso, tá bom? Vamos falar ali, tem essa questão, o Comitê de Política Monetária, o Copom, tem como objetivo. O objetivo do Copom a resposta correta é a letra C, definir a taxa Selic meta, que serve como referência para o mercado financeiro. Então, isso é realmente um objetivo do Copom nessas reuniões que a gente vai falar para frente a cada 45 dias. Vamos analisar as outras alternativas. Alternativa A, definir a taxa Selic over. Não, quem define a taxa Selic over, como a gente viu, é negociação exatamente entre o Banco Central e o mercado, né, ali. Então, é o mercado mesmo que vai estar definindo nessa negociação qual é a taxa Selic over, não é o Copom. Definir a taxa CDI, né, não é objetivo do Copom definir a taxa CDI. Né? A taxa CDI é a negociação entre os bancos, de empréstimos entre os bancos. Depois, a letra D, definir a taxa de juros dos títulos privados. Não, quem define a taxa de juros dos títulos privados ali é exatamente as negociações ali do mercado, e ela tem como base a taxa básica de juros. Sim, ela tem como base a taxa Selic, mais uma outra taxa que depende ali, inclusive, de risco de crédito da empresa, risco de liquidez e etc. Tá? Então, Copom, objetivo, definir a taxa Selic meta. Guarde bem isso, que é uma questão muito provável de cair em prova. O custo primário, uma outra questão aqui, o custo primário do dinheiro é a taxa de juros. Bem, a resposta correta é a letra D. Paga pelos títulos públicos federais. Vamos falar um pouquinho disso daqui, né, para a gente entender qual é esse conceito de custo primário do dinheiro. Primeiramente, vamos lembrar o seguinte, se você tem um dinheiro, né, que você, por algum motivo, você reservou, guardou, e aí você poderia pegar e aplicar esse dinheiro, né, você poderia usar esse dinheiro agora, consumindo, ou poderia usá-lo no futuro e aplicar, investir em um determinado investimento. Né? Se você deixar de consumir agora para consumir no futuro, você vai ter que ser remunerado, porque o dinheiro tem valor no tempo. Né? Então você vai ser remunerado. Qual é a remuneração desse investimento? Depende do que você aplicar. Se você aplicar num título público federal, a taxa de juros é um pouco menor, mas também o risco é bem menor. É o que a gente chama, fazendo uma aproximação, de taxa livre de risco, ou custo primário desse dinheiro. É uma taxa que é livre de risco ou que tem um baixíssimo risco e, na verdade, é esse custo primário. Claro que se você quiser um valor um pouco maior, digamos, do que esse título público federal, você pode pegar, por exemplo, e utilizar uma debênture, comprando uma debênture, que você vai estar emprestando dinheiro para uma empresa. E nesse caso, essa taxa de retorno vai ser um pouco maior, porque ela tem um risco maior. Ela tem não só o valor do dinheiro no tempo, como a gente falou, essa primeira parcela, esse custo primário, mas ela tem mais somado ali exatamente o risco de crédito. Então é um retorno exatamente para te compensar, para te dar um prêmio por esse risco de crédito dessa empresa. Essa empresa tem um risco lá de não te pagar, e aí, como toda empresa, é diferente do Tesouro, que o risco é menor, né, do que o governo, que o risco é menor, e por isso você está sendo remunerado por isso, por uma parcela adicional ao custo primário. Então, custo primário do dinheiro é a taxa de juros paga pelos títulos públicos federais, chamada também de taxa livre de risco, é uma aproximação, né, porque considera que a taxa de livre é quase livre de risco, é muito baixa, né, e isso é a resposta correta. Então, essa custo primário do dinheiro paga pelos títulos públicos federais. E as outras respostas não são condizentes, né? Aí tem A, paga nas captações do governo no exterior, não. Cobradas por instituições financeiras de primeira linha,
também não. Exigida nos títulos emitidos no mercado primário, também não. Então, a letra D são indicadores do nível geral de preços de uma economia. Vamos analisar ali. A resposta correta ali é a letra D, né? Então é o IPC, o IGPM e o IGPDI. Então isso daqui são indicadores do nível geral de preços de uma economia. Sim, como a gente viu lá, IGPM, IGPDI e IPC, nós vimos ali no slide anterior. Já os outros, que é o... Vamos lá para a letra A. IPC está certo, IGP está certo. Agora, inflação. Inflação é variação de índice de preço, não é um índice de preço. Então, inflação é uma variação do índice. Você calcula a inflação exatamente pela variação de um índice de preço, tá bom? Como o IPCA, como o IGPM, o IGP, etc. A letra B, o IGPM está certo, o PIB está errado, né? O indicador de desenvolvimento ali da economia, não tem a ver com índice, indicador de nível geral de preços de uma economia, tá bom? O IPC e os demais, a letra D é a resposta correta, que engloba o IPC, o IGPM e o IGPDI, ok? Então, só lembrar, inflação não é indicador ali de índice de preços, né, de nível geral de preços de uma economia, inflação é a variação e PIB também não é índice de preços. Vamos lá. Outra questão, assinale a alternativa correta. Primeiro, a resposta correta ali que está certa. A gente gosta de já mostrar a resposta correta, porque você memoriza o que é, já guarda o entendimento e depois a gente vai para as erradas e você vai vendo por que elas estão erradas. Então, isso acho que nesse momento, né, do seu aprendizado, acho que isso facilita ali a sua, inclusive, memorização. Depois você vai fazer simulados e aí sim você vai poder treinar, né, ali esse seu entendimento, né, lá dos conceitos que apresentamos lá nesses simulados. Mas, claro, se você quiser já fazer essas questões, eu, inclusive, sugiro isso, você pode dar um stop ali, você analisar qual é a resposta correta e depois a gente pega e você dá o play de novo no seu vídeo e consegue ver a nossa explicação. Então, assinale a alternativa correta, a resposta correta é a letra C. O IGPM é mais afetado pelas alterações no preço do atacado. Então, a gente falou o seguinte, dois índices de inflação, IPCA e IGP. Entre o IGP tem variações, um deles é o IGPM. O IGP, entre eles o IGPM, é lá uma média ponderada 60, 30, 10% de índices, inclusive o primeiro, né, é exatamente o IPA, que é um índice de preço ao consumidor amplo, e isso sim ao índice de preço ao produtor amplo. Isso daí, que é o IPA, né, índice de preço ao produtor, ele é afetado pelo preço de atacado. O produtor compra no atacado antes de revender. Você lembra disso? E aí você vai lembrar que realmente o IGPM ele é afetado pelo IPA, é um dos componentes da fórmula, e o IPA é afetado lá pelo índice de preço ao produtor, que compra no atacado. Tá? E já diferente, o IPCA é um índice de preços que mede a variação dos preços do consumo das famílias, né? E tal. Então, é um consumo direto ali, não é do produtor, é do consumidor, né? Essa é a diferença ali. Então, por isso está certo. Vamos analisar as outras alternativas. A letra A, a TR, a taxa referencial que falamos, é a taxa utilizada pelo BNDES nos seus financiamentos. Na verdade, a TR é utilizada poupança, FGTS, correção de financiamento imobiliário, né? Já o BNDES, a forma de cálculo ali é usar uma taxa de captação do BNDES, depende da taxa de captação, mais um spread ali. Então, a TR não é utilizada pelo BNDES nos seus financiamentos, por isso está errado. A letra B, a taxa DI é o resultado das operações interfinanceiras lastreadas com títulos públicos federais, né? Então, taxa DI é o resultado das operações interfinanceiras, está certo, lastreadas com títulos públicos federais, não. A taxa Selic é que é lastreada com títulos públicos federais. Depois, a letra C, o IGPM, que a gente falou que está certo, essa letra C está correta. E a letra D, o spread de crédito é uma taxa livre de risco. Então, muita atenção nessa letra D. Toda vez que a gente usar esse termo spread é um termo em inglês que significa diferença, né? Então, quando você fala ali
a gente usou esse exemplo, inclusive. Quando você compra uma debênture e paga, por exemplo, está recebendo uma taxa, por exemplo, de 4% nessa debênture, enquanto que se você comprar um título público, no nosso exemplo, você está recebendo 3% de taxa de juros, você observa uma diferença da taxa do retorno dessa empresa com a taxa que o título público está te pagando. 4 menos 3 é exatamente 1%. Esse é o spread de crédito, exatamente porque a empresa tem um risco de crédito que o título público federal não tem, porque o governo tem um risco muito baixo, um risco quase zero de deixar de pagar, honrar aquele compromisso. Então, o spread de crédito é a diferença desse 4 menos 3, exatamente por causa do risco de crédito de uma empresa ali, ok? Então, não é uma taxa livre de risco. A taxa livre de risco que a gente está falando é como se fosse o 3% ali, que é uma taxa Selic, por exemplo, ou uma taxa do título público federal. Isso são sinônimos para taxa livre de risco. Você imagina essa questão se entre a data 1 e a data 2, o nível de preço subiu 25%. Então, o poder de compra de R$100 na data 2 equivale na data 1 a um poder de compra de quanto? Né? Ali. Basicamente, vamos chamar desse poder de compra na data 1 de P. Esse P, como ele foi submetido a uma inflação de 25% em um ano, então, entre a data 1 e a data 2, você vai multiplicar o P por 1,25 e vai chegar ali a 100, vai ser igual a R$100, que é exatamente o poder de compra na data 2. Passando 1,25 dividindo, 100 dividido por 1,25, a gente vai ter o P igual a 80. Isso significa que R$100 na data 2, o poder de compra de R$100 da data 2 equivale ao mesmo poder de compra de R$80 na data 1. Ou seja, o poder de compra de R$80 na data 1 equivale ao poder de compra de R$100 na data 2, porque está embutido uma inflação de 25% ali, que modificou, que variou esse poder de compra. Um investimento com rendimento nominal de 15%, então rendimento nominal, né? Então nominal é igual a real mais inflação, então, e que teve inflação no mesmo período de 5%, teve uma taxa real de aproximadamente, isso daqui você pode usar ali essa fórmula aproximada para fazer esse cálculo, né? No qual taxa de juros nominal é igual a taxa de juros real mais a inflação. Logo, taxa real, que é o que ele está perguntando, vai ser a nominal menos a inflação. A nominal de 15% e a inflação de 5%, 15 menos 5, 10%. Essa é a taxa de juros real que está perguntando ali no problema. Isso é uma forma aproximada de fazer e tanto que a resposta e a pergunta teve uma taxa de juros real de aproximadamente 10%, aproximadamente 10%. Se a gente for fazer uma conta exata ali, na hora que você soma taxas, nós vamos ver isso mais em matemática financeira, um capítulo, um tópico à parte, somar taxas equivale a você fazer uma multiplicação onde previamente você somou 1 nessas taxas. Então, olha essa forma exata de calcular. 1 mais a taxa de juros nominal é igual a 1 mais a taxa de juros real vezes 1 mais a taxa de inflação. Substituindo ali taxa de juros nominal de 0,15, taxa de inflação de 0,05, né, ali que é o 5%, você vai chegar a uma taxa de juros real ali de 1 mais a taxa de juros real de 1,09, passando 1 subtraindo, chegamos a uma taxa de juros real de 0,0952, que é igual a 9,52%. Então, taxa de juros real, no cálculo exato, é 9,52%, aproximadamente 10%, né? Ali. Então, podemos usar essa fórmula aproximada, nesse caso, para calcular a taxa de juros real, nesse caso ali, dada a taxa de juros nominal e a inflação. Agora, olha esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, nós vamos observar que não é possível calcular ali a taxa, usar a fórmula simplificada para calcular a inflação acumulada, né, ali. Então, vai ser possível somente usar uma fórmula padrão, ou seja, a fórmula exata nesse cálculo. Vamos ao exemplo.
Considerando a inflação de 6 meses conforme abaixo, né? A inflação em janeiro de mais 0,16%, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses foi dado o índice de inflação mensal nesses meses. Você pode e é perguntado, qual foi a inflação acumulada no período? A forma mais simples é você pegar e falar, olha, inflação acumulada é somar as inflações, né? Ali, onde for positivo, você está somando, quando for negativo, você está subtraindo, obviamente. Somou isso daí e você vai verificar que a resposta daria 0,36%, né? A inflação acumulada 0,36%. É a resposta correta? Não, não é a resposta correta, porque essa é uma forma aproximada de chegar no valor da inflação acumulada. Somar taxas equivale a você fazer uma multiplicação de 1 mais a taxa ali, dessas taxas, né? Então, como calculamos de forma apropriada? Bem, uma inflação de 0,16 em janeiro. Você tem que somar 1 a taxa. Então, 0,16 é 0,0016, ok? Somamos 1 a essa taxa, temos 1,0016. Fazemos assim para fevereiro, 0,35%, 0,0035 e soma 1. Tem lá o valor 1,0035. Março é menos 0,16. Menos 0,16 é menos 0,0016, né? Então, soma 1, sempre está somando 1, dá 1 menos 0,016, ou seja, nesse caso vai dar 0,9984. Fazendo assim para todos os outros meses, a gente obtém esses valores que estão ali à sua direita, né? E aí você vai observar que a gente tem esses valores. Você vai somar esses valores? Não, você vai fazer agora a multiplicação desses valores. Fazemos a multiplicação desses valores e vamos chegar ao valor de 1,003598. Então, desse valor aqui, 1,003598, esse a gente tem que subtrair 1, né? E chegamos a 0,003598, que equivale a 0,3598%. Ou seja, a resposta correta é a letra B, no qual a inflação acumulada ali foi de 0,3598%. Nesse caso, para somar taxas, nós não poderíamos somar diretamente as taxas. Funciona para alguns casos, quando nós queremos o valor aproximado, mas quando precisamos do valor exato, como é o caso dessa questão, não tem outro caminho, você tem que fazer da forma correta. E aí, multiplicar as taxas e previamente você somar 1 ao resultado, você subtrai um lado final e depois converte em percentual, você tem aí a sua resposta. Sobre as taxas de câmbio, né? A resposta correta é a letra A. Os exportadores são ofertantes de moeda estrangeira, né? Por que está certa essa daqui? Bem, o exportador, ele vende um produto no exterior. Vamos supor que ele vende em dólar. Então, ele dá a mercadoria e recebe aquele dinheiro em dólar. Se ele recebe aquele dinheiro em dólar, ele ficou com um dólar. E aqui no país dele, ele vai ofertar o dólar, né? Então, exportador é ofertante de moeda estrangeira. Já o importador poderia perguntar, né? Ele precisa comprar o bem de fora e vai pagar em moeda estrangeira, supor em dólar. Então, o importador, no caso, ele precisa de dólar, então ele é demandante de dólar ou de moeda estrangeira para fazer aquela compra. Vamos ver as outras alternativas para ver por que estão erradas. Letra B, é uma taxa fixa definida pelo Banco Central. Então, a taxa de câmbio é uma taxa fixa? Não, na verdade, no Brasil, nós vamos ver, em política cambial, é uma taxa flutuante ali, que vamos ver melhor, mas ela é flutuante, ela flutua, você vê a cotação da taxa de câmbio variar dia após dia. Letra C, é a média das operações de importações e exportações somente. Não, ela não depende somente da taxa de importação e exportação, depende de uma série de fatores macroeconômicos, essa taxa de câmbio ali. Letra D, não afeta a balança de pagamentos do país. Está errada, porque a balança de pagamentos, vamos ver mais para frente ainda nesse capítulo, essa balança de pagamentos, um dos componentes é exportação e importação. Então, obviamente que a taxa de câmbio vai fazer com que, por exemplo, um exportador, um dólar a R$3 e depois de um tempo a R$5. Ele está exportando um produto, ele exportou por $100. Numa determinada data ele ganhou R$300. Numa outra data
que está a 5, ele acaba ganhando pela mesma venda R$500. Então, obviamente, variar de 300 para 500 vai fazer com que a balança de pagamentos, que exatamente ela é medida em reais, na moeda local, aquilo ali, seja afetada sim pela variação, pela taxa de câmbio. Então, está errado por causa disso, porque está falando que não afeta a balança de pagamentos, mas sim, a taxa de câmbio afeta a balança de pagamentos, certo? Ou seja, como a gente vai ver o montante ali de pagamentos num determinado país. Bem, em uma outra questão, em uma situação onde está ocorrendo a desvalorização do real frente ao dólar, podemos afirmar que, bem, é muito comum a gente ver esse termo, né? Desvalorização de uma moeda, valorização de uma outra moeda. Então, vamos pegar a nossa situação que estamos vivendo aqui atualmente. Vamos supor, há um tempo atrás o dólar chegou a valer 3. Um dólar valia R$3, vou fazer uma conta mais simples, e hoje, vamos supor que está valendo R$5, né? E o que aconteceu em relação ao real? O real que se desvalorizou nessa situação, né? E o dólar se valorizou nessa situação. Então, sempre que você está fazendo uma relação de taxa de câmbio é troca entre duas moedas. Uma moeda vai estar se valorizando e outra moeda vai estar se desvalorizando. Sempre assim, uma valoriza e outra desvaloriza, certo? Então, nesse exemplo, um dólar, R$3, passou depois de um tempo para um dólar, R$5, o real se desvalorizou e o dólar se valorizou. Então, em uma situação onde está ocorrendo a desvalorização do real frente ao dólar, como essa que a gente colocou, podemos afirmar que a resposta correta é que a letra B melhora as condições para exportações, né? Bem, nesse próprio exemplo que a gente pegou e falou, o exportador vendia $100, ele exporta, ele entrega a mercadoria e recebe, vamos supor, $100. Numa determinada data anterior, um dólar, R$3, vendeu $100, ele está recebendo 300, ele vendeu $100, está recebendo R$300. Mudou a taxa de câmbio numa data futura para um dólar, R$5, ele passa a receber os mesmos $100, só que agora fazendo uma conversão, ele passa a receber R$500. Isso acabou acontecendo o quê? Ele vendeu o mesmo produto dele, só que ao invés de receber, continua recebendo $100, só que fazendo essa conversão, ao invés de ser R$300, agora vale R$500. Então, essa desvalorização do real frente ao dólar, isso fez realmente que melhorasse as condições para os exportadores. A letra A, vamos analisar as outras alternativas. Melhorasse as condições para a importação? Não. Toda vez que melhora, em termos de taxa de câmbio, as condições para o exportador, acaba piorando para o importador, né? Exatamente porque ele acaba pagando essa taxa. Vamos supor que ele importe e pagasse sempre $100 por aquele bem. Antes ele pagava R$300 por aquele bem e agora, com aquela variação que a gente falou, com essa desvalorização do real, ele está pagando R$500. Foi um mau negócio para ele essa variação da taxa de câmbio. A letra C não afeta o cenário para exportações nem importações. Então, obviamente que, claro que afeta, como a gente já viu na letra A e letra B, o cenário para exportação e importação, essa desvalorização do real. A letra D melhora a situação para viajar para o exterior. Não, ela piora. Vamos ver por quê. Se você vai para o exterior, você vai lá e fica no hotel, você gasta $100 no hotel, né? Naquela situação anterior, um dólar, R$3, você gastou R$300. Agora, na situação, um dólar, R$5, você vai acabar gastando no mesmo hotel R$500. Então, piorou a sua situação ali para viajar para o exterior com essa desvalorização do real, certo? Então, essa é uma outra questão ali que você usando raciocínio lógico e fazendo com calma, né, você consegue acertar. Com a intenção de reduzir a demanda agregada da economia, demanda agregada da economia é demanda das pessoas por bens e serviços, né? Se você quer reduzir, por exemplo, a demanda agregada da economia, por exemplo, para controle da inflação, né? Para controlar a inflação, ou seja, o índice de preços, né, você tem que reduzir a demanda agregada da economia. Então, o Banco Central do Brasil deveria realizar qual tipo de alteração na política monetária, né? A resposta correta é a letra B. Né? Aumentar o depósito compulsório. Porque, como nós vimos, aumentar o depósito compulsório, os bancos vão ter que deixar parados lá no Banco Central uma parcela maior, obrigatoriamente, daquele dinheiro, vai ter menos dinheiro para os bancos emprestarem, com isso vai fazer com que a demanda agregada, né, as pessoas comprando e vendendo serviço
tem menos dinheiro para ser emprestado, para crédito, vai fazer com que realmente, fazendo um aumento do depósito compulsório, a demanda agregada da economia seja reduzida. Então, por isso, é a resposta correta. A letra A, vamos analisar as outras alternativas que estão erradas. A letra A, diminuir o depósito compulsório, nós vimos pelo mesmo motivo, não. Né? A letra C, reduzir a taxa do redesconto. Reduzir a taxa do redesconto. Vamos pensar, se ele reduz a taxa de redesconto, né, que é a taxa de empréstimo do Banco Central para os bancos, o que vai acontecer? Se diminui a taxa de empréstimo, o banco pega mais dinheiro e até repassa essa taxa e esse dinheiro para as pessoas, é uma taxa menor. Com isso, o consumo vai aumentando, ou seja, a demanda por bens e serviços aumenta e não reduz como pedido no enunciado. Então, reduzir a taxa de redesconto, ele aumenta a demanda agregada e não reduz como é pedido. Letra D, realizar operações de open market de compra de títulos. Né? Operações de open market, de mercado aberto, ali, de comprar título. Olha, se o Banco Central vai lá e começa a comprar títulos no mercado, ele pega o título e dá o dinheiro lá para o mercado, ou seja, ele joga dinheiro no mercado. Jogando dinheiro no mercado, há uma oferta, uma expansão de dinheiro no mercado e isso estimula, aumenta a demanda agregada e não reduz, como o enunciado está falando. Veja, então, com isso a resposta correta é a letra B, aumenta o depósito compulsório. Uma outra questão, quando o Banco Central do Brasil reduz o depósito compulsório, é de se esperar que, reduzindo o depósito compulsório, então, reduzindo o depósito compulsório de novo, basicamente reduz o depósito compulsório, então sobra mais dinheiro para o banco, né? Ali, para emprestar. Então, é de se esperar que a liquidez da economia, liquidez é exatamente a facilidade de você comprar e vender um produto com rapidez e por um preço parecido com o valor justo dele, o valor de mercado dele. Então, isso é o conceito de liquidez. Quando a gente fala que tem alta liquidez numa economia, por exemplo, você tem alta liquidez na venda de imóveis. Imagina uma situação hipotética como essa. Significa que você consegue vender de forma relativamente rápida aquele imóvel por um preço muito parecido ou com um preço próximo ao valor justo, ao valor de mercado daquilo ali. Se fala que tem uma baixa liquidez, demora mais para vender, ou você até consegue vender rápido, só que perdendo bastante valor, ou seja, vendendo com um preço bem abaixo. Então, alta liquidez é vender rápido com um preço justo. Então, se reduz o depósito compulsório, o que significa? Os bancos fica menos dinheiro parado, sobra mais dinheiro para os bancos, eles conseguem emprestar. Se ele consegue emprestar para as pessoas, você está interessado em comprar um determinado bem, você vai lá e consegue pegar um financiamento mais fácil para o banco, tem bastante crédito. Então é de se esperar que a liquidez da economia aumente, mais dinheiro na economia, a liquidez aumenta ali. As taxas de juros praticadas, o que acontece? Tem mais dinheiro na economia, as taxas de juros caem, né, ali. E com isso, o consumo, como a gente viu, com mais dinheiro na economia, aumente. A resposta correta é a letra A. Essa questão, analise as medidas abaixo e assinale o item que contém somente medidas contracionistas. Vamos analisar o seguinte, o que é contracionista e o que é expansionista. Item 1, redução da taxa Selic. A gente já viu em política monetária, essa questão tem questões, itens de política monetária e de política fiscal numa mesma questão. Vamos ver. Redução da taxa Selic. Reduzindo a taxa Selic, né, a gente acaba diminuindo a taxa de empréstimos, é a taxa básica de juros. Diminuindo essa taxa básica de empréstimos, isso perpetua pela taxa que o banco cobra, isso faz com que as pessoas peguem mais empréstimo, consumam. Então é uma política expansionista, não é contracionista. Então esse item 1 é expansionista, não é contracionista. Item 2, aumento do depósito compulsório. A gente viu que aumentando o depósito compulsório, os bancos tendo que deixar aquela parcela maior obrigatoriamente no Banco Central ali, destinado, enfim, para cobrir seus riscos, aumentando essa parcela do depósito compulsório, sobra menos dinheiro na economia e aí sim, sobrando menos dinheiro, é uma política contracionista. Item 2 é medida contracionista, aumento do depósito compulsório. Item 3, redução do IPI. Redução, IPI é imposto sobre... É um imposto muitas vezes que é cobrado sobre produtos industrializados, né? Ali. E aí uma redução desse imposto, né, sobre esse tipo de produto vai fazer com que aumente o consumo, né? Porque o produto acaba ficando, o preço final para o consumidor acaba ficando mais barato. Ficando mais barato, aumenta o consumo daquele produto. Então é uma política, obviamente, expansionista, né? Então não é contracionista.
Item 4, redução dos gastos governamentais. Reduzindo os gastos governamentais, né, você acaba tirando o dinheiro da economia, medida contracionista. Então, no final das contas, a gente observa que o item 2 e o item 4 são medidas contracionistas. A resposta correta é a letra D, de dado.